Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Quinta-feira, 2 de fevereiro, muito bom dia, bom estar de volta ao Meio-Dia Paraná para mais uma temporada com muita informação, com a sua companhia, a sua audiência e com toda a nossa equipe. Na edição de hoje, com a participação de Mônica Dal, Felipe Bacarim e de Patrícia Pivetta. Pivetta também voltando de merecidas férias. Um bom retorno, seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Alberto. Bom retorno para você também. Muito bom sair de férias, mas também muito bom voltar ao trabalho, ter um trabalho e um trabalho tão importante quanto o nosso, de passar informações para as pessoas que estão em casa. E eu já começo com uma notícia aqui para o pessoal da região mais para o sul de Londrina. Vai ter alteração no trânsito numa avenida importante, aqui é a Avenida Ayrton Senna. A alteração será cobrança de zona azul e já essa cobrança não deve demorar muito, Alberto. Já eu trago os detalhes para o pessoal. Tá combinado. Obrigado aí, Patrícia Pivetta, ao vivo da Avenida Ayrton Senna, ao vivo lá da Gleba Palhano. Convido também para esta edição a nossa Mônica Dal, hoje com reportagem especial sobre um assunto com uma enorme repercussão em Londrina. Mônica Dal, bom dia para você e as boas-vindas também. Obrigada, Alberto. Aproveito também para desejar as boas-vindas a você, a Patrícia Pivetta. Estávamos todos com saudades de vocês. Agora falando também desse assunto bastante triste, essa família do Wilton Miwa compartilhou a dor que eles estão vivendo há pelo menos 3 meses, depois que o fotógrafo morreu, depois de uma batida na Avenida Ayrton Senna, aqui em Londrina. É a primeira vez que a família fala com a imprensa a respeito disso e eles estão ainda na busca por justiça. A gente tem um trecho da Eleni Miwa, que é irmã do Wilton. Ela mora no Japão e está aqui em Londrina tentando resolver toda a situação e cuidando da família também. Vamos ouvir esse trecho e ao longo do Meio-Dia Paraná também vamos trazer mais informações. Eu acho que nós temos que fazer prevalecer a justiça, para que isso seja uma coisa boa, para que as pessoas um dia falar, sabe aquele incidente do Wilton, que o Wilton, aquele que escreveu os livros. Então, olha, teve aquilo, aconteceu aquela coisa horrível, mas houve punição. Fazer com que isso seja uma mensagem de esperança para as pessoas. É o desabafo, uma cobrança que você vai ver primeiro aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Agora, 11h51, fechando o nosso giro de informações iniciais com esse trio de repórteres, é a vez de Felipe Bacarim, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom dia para você. Bom dia, Alberto. Bom retorno para você também. Bom dia a todos. A gente vai falar também sobre novidades do caso da idosa de 85 anos que foi resgatada em situação de cárcere privado aqui em Londrina na terça-feira. A nossa produção conversou com uma familiar da Miriam, que é de Maringá e que fez a denúncia à polícia dessa possível situação que a Miriam foi realmente encontrada aqui em Londrina. A idosa foi resgatada pela polícia e levada pelos familiares para Maringá. Ao longo do jornal a gente traz mais informações e também entrevista com o delegado, a entrevista dessa parente que conversou com a nossa produção e também o depoimento da suspeita à polícia. Alberto. Valeu, tá combinado. Felipe Bacarim, Patrícia Pivetta, Mônica Dal e você também participando do nosso Meio-Dia Paraná pelo aplicativo Você na RPC. Marque presença, mande a sua foto, seu vídeo, sua mensagem. Nessa edição tem ainda acidentes registrados nas últimas horas em ruas e avenidas de Londrina e também em estradas da nossa região. Aí, um desses flagrantes. Vou trazer ainda o flagrante da invasão a uma revenda de celulares na Zona Norte, na Avenida Saúl Elquinde. Foram levados vários aparelhos na madrugada desta quinta-feira. As novas buscas ao corpo de um produtor cultural que está desaparecido desde o ano passado, uma história cheia de mistérios. E os impactos de novos bloqueios que levaram lentidão a caminho das praias do Paraná. O tráfego foi interrompido durante a madrugada e voltou a ser liberado agora há pouco na BR-376, que dá acesso também ao litoral de Santa Catarina.
Tem ainda o censo 2022-2023, com Florianópolis ameaçando a posição de Londrina no ranking das maiores cidades do sul do país. As cidades catarinenses têm crescido acima da média. Imagens agora do norte pioneiro do amanhecer na divisa do Paraná com São Paulo, na represa Chavantes. Sol surgindo pouco depois das 6 da manhã. Agora, imagens ao vivo, uma quinta-feira, com tempo firme, mas possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde. A mínima em Ribeirão Claro ficou na marca dos 20 graus. Agora, 27 graus, um dos pontos da divisa do Paraná com São Paulo. 11 horas, 53 minutos. Vamos juntos. O seu Meio-Dia Paraná já começou. Está no hospital o motorista alcoolizado que causou um acidente no centro de Londrina na tarde de ontem, na tarde de quarta-feira. Ontem foram várias situações envolvendo motoristas com sinais de embriaguez, alguns deles com embriaguez confirmada, e a Mônica acompanhou os desdobramentos dessas situações ao longo da manhã de hoje. Mônica, qual a situação desse motorista e como foi esse acidente? Olha, Alberto, a gente fala primeiro desse acidente que movimentou o centro de Londrina ontem à tarde. Nosso repórter cinematográfico Ademir dos Santos acompanhou tudo, principalmente o momento que esse motorista está preso ali no veículo. Para a gente primeiro explicar toda essa situação, esse motorista de 38 anos, ele primeiro perdeu o controle da direção do veículo, bateu em um outro carro e só parou na lateral de um prédio comercial que fica na rua Uruguai. Toda a situação aconteceu no cruzamento das ruas Goiás e Uruguai. Depois disso, claro, a Polícia Militar foi chamada. O teste do bafômetro foi realizado, 0,79 miligramas de álcool no sangue desse motorista. No carro também, a polícia encontrou uma garrafa de vinho. E além de toda essa situação, Alberto, havia também uma pessoa, uma mulher ao lado dele que teve alguns ferimentos. Ele também reclamou bastante de dores no joelho. Além de tudo isso, ele foi bastante agressivo com os profissionais de imprensa, também com os policiais militares, até mesmo com as equipes do CIAT, soltando até palavrões ali no momento do atendimento. A gente vai ouvir agora um dos bombeiros que atendeu toda essa situação e falou um pouco mais a respeito disso. É a segunda vítima interior do veículo, enclausurada, como chamamos, presa aí, não às ferragens, mas presa nos estragos, nos danos aí do veículo. Bastante alterada, bastante agitada devido ao uso de álcool, entorpecentes que ele confirmou para a gente o seu uso, o que dificultou bastante aí no nosso atendimento. Além de nervoso, né, e o uso de álcool entorpecentes, bastante agressivo também, então, por cautela nossa, tentando aproximar o máximo do nosso protocolo de retirada de vítima, foi bastante demorado aí e delicado. Infelizmente é uma situação já rotineira, infelizmente está acontecendo bastante. A gente ouviu aí o Giovanni Zonta, que é do Corpo de Bombeiros, ele participou desses atendimentos e, como ele disse, foi bastante complicado fazer a retirada da pessoa que estava no banco do carona e até mesmo desse motorista. Isso porque ele já tinha tido um acidente há alguns anos atrás e ele já possuía ali uma cirurgia no joelho. E aí, para piorar essa situação do joelho, claro, ele bateu com o joelho durante esse acidente, por isso que esse motorista permanece no hospital. A gente vai também acompanhar agora a entrevista da motorista do outro veículo. Isso porque, como eu disse inicialmente, ele bateu com esse carro em um outro veículo. Ademir dos Santos conversou com essa motorista. Quando eu cheguei já tinha bastante gente em volta e eu nem conversei com ele. Ele provavelmente nem sabe que eu sou a proprietária do veículo, né? E é isso, vi ele na situação que ele tá também, nem adianta ter conversa, né? Assim, a gente tá trabalhando. Aí quando chega o carro tá assim batido. É um transtorno que eu não precisaria ter por conta de irresponsabilidade dele, mas não tem muito o que fazer.
Nos surpreendeu também, Alberto, a calma dessa motorista, né? Não tinha nada a ver com essa história e o carro dela acabou sendo atingido, agora vai ter que lidar com os prejuízos. Como a gente disse também no começo, houve o teste do etilômetro e álcool foi identificado, então, no sangue desse motorista. Agora ele vai responder por um crime de embriaguez ao volante. A gente vai ouvir agora o delegado Edgar Soriani. Ele falou a respeito desse caso específico e da possível criminalização que vai acontecer com esse motorista daqui para frente. Tem os danos materiais. Né? Os danos materiais têm que ser ressarcidos na esfera civil. Na esfera criminal, foi constatada a embriaguez ao volante. Ele fez o teste de etilômetro e resultou que ele não poderia estar dirigindo. Segundo os policiais, inclusive, ele teria confessado que teria bebido. Por isso que ele foi autuado pela embriaguez. Ele estava sob escolta no hospital, mas como crime cabe fiança, foi arbitrado uma fiança, a família pagou, e aí ao sair ele vai ter que ser interrogado sobre esses fatos e vai responder o processo em liberdade. Edgar Soriani, que é o delegado responsável aí por essas investigações envolvendo este e também outros acidentes, Mônica, até porque tivemos várias situações ao longo das últimas horas. Sim, Alberto, e é muito triste também dizer e surpreende, porque estávamos ali numa quarta-feira à tarde, a gente teve pelo menos 3 acidentes envolvendo álcool e direção. Vamos destacar outro aí, imagens de câmeras de segurança que foram conseguidas pela nossa produtora, Luciane Cordeiro, e essas imagens mostram um acidente na rodovia João Carlos Strass, que dá acesso a Varta. Olha só, batida bem forte. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista suspeito de provocar a batida estava, sim, embriagado. O carro onde estava o motorista embriagado sai de uma estrada de terra e acessa a rodovia PR-545, a gente vê de uma forma bem rápida. Com a manobra, o veículo que seguia na rodovia não conseguiu frear e foi atingido. A moradora ali da região também cedeu algumas fotos que mostram o estrago que essa batida causou nos veículos. O motorista do Gol Branco, que tem 50 anos, não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou 0,95 miligramas de álcool, e ele foi preso em flagrante e levado à delegacia de polícia civil. Esse veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran porque tinha débitos fiscais. Um outro destaque também, Alberto, só comparando com a primeira situação do centro de Londrina, é que esse motorista, ele vai ficar preso. Isso porque, de acordo com o delegado, ele vai responder pela embriaguez ao volante e também por lesão corporal. E para esses crimes não há fiança. Já falando do condutor do outro veículo, ele foi socorrido e levado para o Hospital Evangélico. Vamos ouvir novamente o delegado Edgar Soriani. Só destacando também, Alberto, que houve uma outra situação no bairro Cervejaria, que uma mulher bateu forte com um carro em uma árvore. Neste caso, a Polícia Militar foi chamada e ela não foi encontrada para fazer o teste do bafômetro. Agora sim, vamos ouvir o delegado Edgar Soriani. Como são situações distintas, locais distintos, são acasos que é previsível, haja vista que se você bebeu, você corre o risco e assume o risco de causar um acidente. Então, acredito que nesse caso aí foi mesmo um acaso levado ao grande estado de embriaguez das pessoas, porque esse da rodovia, o cara imprudente, de maneira imprudente, adentra a rodovia, causando acidente, estava embriagado e foi responsabilizado. O outro caso que houve o habitamento de fiança, mesma coisa, ele estava totalmente alterado pelo consumo de bebida alcoólica, o exame de etilômetro deu um limite muito elevado, que comprova que ele não tinha nenhuma condição de beber, de conduzir um veículo automotor. E outro acidente, dessa vez na Souza Naves, deixou um adolescente de 17 anos ferido. Ele estava pilotando uma moto e bateu contra um carro quando a motorista foi abrir a porta do veículo. O adolescente de 17 anos foi arremessado e levado para o Hospital Evangélico de Londrina em estado grave. Adolescente, 17 anos, portanto, sem carteira de habilitação, não poderia estar pilotando essa moto. Agora, 12:02. Câmeras de segurança flagraram a invasão de uma revenda de celulares. Foi na madrugada de hoje, na zona norte de Londrina, na Avenida Saul Elquinde. Essas imagens aí já estão com os policiais na tentativa de localizar esse assaltante. Felipe Bacarim,
O que mostram as imagens, o que foi levado pelo bandido e algo já foi recuperado até agora? Alberto, nada foi recuperado ainda, os bandidos também não foram identificados e a polícia tenta usar essas imagens de câmeras de segurança que registraram a ação dos criminosos dentro da loja para tentar identificá-los e também prendê-los. Essa situação aconteceu, como você disse, na Avenida Saul Elquinde, em uma revenda de celulares, hoje por volta das 3 horas da madrugada. De acordo com a Polícia Militar, os homens entraram e foram direto para o depósito da loja. Foram levados 5 aparelhos de celular, um notebook e o dinheiro que havia no caixa da loja, cerca de R$400. Como eu disse, aconteceu numa avenida bem movimentada da zona norte de Londrina, na Saul Elquinde, e para tentar disfarçar o começo da ação, os bandidos deitaram na rua, na frente da loja, e essa situação também foi flagrada pela câmera de segurança que fica do lado de fora da loja. Os bandidos simularam estar dormindo para não chamar a atenção de quem passava ali pela avenida e também causar alguma movimentação de polícia ali na região. A polícia está usando essas imagens também, que dá para identificar os assaltantes, pede também ajuda da população para chegar a esses criminosos, e lembrando também que o fato de receptação, o crime de receptação, também é passível de punição. Então, as pessoas que comprarem aparelhos celulares, notebook, que não têm nota fiscal, podem também ser indiciadas por esse crime, que é mais grave do que o furto em si. A polícia conversou com a nossa equipe hoje durante a manhã, falou um pouco mais sobre essa situação e reforço, a polícia conta com a ajuda da população para identificar esses criminosos e evitar novos furtos aqui na cidade. Os bandidos, em menos de 2 minutos, fazem uma limpa, procuram, rastreiam tudo aquilo que era de interesse deles. Por sorte, o prejuízo não foi maior, porque eles tinham pressa, estavam com medo de serem plotados, identificados e, consequentemente, de serem presos. Naturalmente, aqui no centro da zona norte de Londrina, em plena Avenida Saul Elquinde, a movimentação é grande, a chance de serem capturados, de serem denunciados, seria grande. Portanto, a ação foi rápida desses bandidos que acabaram causando prejuízo, não somente dos objetos que foram subtraídos, mas também com o dano causado na porta. Eles chegam, arrebentam a porta, entram, vasculham e do local levam um notebook, 5 aparelhos celulares e ainda todo o dinheiro do caixa. E enquanto a nossa equipe fazia essa entrevista, veja só uma imagem bacana registrada. Um menino de 4 anos foi conhecer os policiais militares, também as viaturas da PM. E aproveitou, claro, para tirar fotos com o capitão Castro e a soldado Fabiana, que estavam no local. A PM tem intensificado esse trabalho de proximidade, de integração com a população, inclusive com essas novas gerações. O pequeno Arthur estava acompanhado da mãe nesta visita registrada pelo nosso repórter cinematográfico, o Ademir dos Santos. E policiais, neste caso civis, fizeram hoje novas buscas ao corpo de um produtor cultural desaparecido em Londrina há mais de 2 meses. As investigações avançaram ao longo das últimas semanas, mas o paradeiro do corpo ainda é incerto. Mônica, onde os policiais civis estiveram na manhã desta quinta-feira? Alberto, é uma grande angústia para a família do Ed Savage, porque não consegue fazer o velório, não consegue sepultar, o produtor cultural. Só para a gente relembrar também dessa história, o Ed desapareceu em 30 de novembro. Desde então, a Polícia Civil iniciou essas investigações. Várias denúncias o tempo todo vão chegando e dessa vez, nessa quinta-feira, o Alceu Nascimento acompanhou, então, essas buscas que foram feitas na Vila Romana. E por que essas buscas aconteceram nesse local? Houve uma denúncia e os investigadores foram até esse local, que é a casa, então, da mãe de 2 suspeitos de terem envolvimento na morte de Ed Savage. Eles ficaram por lá por algumas horas, fazendo essas buscas. Depois o delegado João Reis solicitou a ajuda de um cão farejador, mas até agora eles não encontraram nada. E ainda de acordo com o delegado João Reis, esse animal ainda sentiu alguns odores naquele local. Então ainda há dúvidas de que o Ed Savage pode estar enterrado neste local. Então, a gente lembra também que 2 pessoas estão presas
por envolvimento, suposto envolvimento na morte de Ed Savage, até mesmo uma das pessoas que aparecem nas imagens de câmeras de segurança que mostram aí dias antes do Ed Savage ser assassinado. Vamos então acompanhar a entrevista do delegado João Reis, que falou um pouco mais sobre essas buscas que foram encerradas agora há pouco. Nós estamos fazendo algumas triangulações, como eu disse, nós estamos tentando delimitar os locais por onde os suspeitos passaram. Há um outro local que nós vamos fazer posteriormente, né? O investigador Ivaldi vai verificar com a possibilidade de reunir familiares para tentar juntar mais pessoas. E nós vamos fazer nesse sentido para tentar ampliar o número de pessoas para fazer uma de busca. Nós vamos delimitar certinho a área e fazer todo um mapa de trajeto para poder fazer essa busca. Uma história ainda repleta de dúvidas, de pontos para serem esclarecidos por parte aí da Polícia Civil. O próprio corpo, claro, que não foi localizado até agora, mas inclusive as circunstâncias, a motivação, tudo isso ainda vai demandar uma longa investigação. Falar de trânsito, foram concluídos os estudos para instalar a Zona Azul na Avenida Ayrton Senna. É uma antiga cobrança de comerciantes e também de parte dos motoristas e até mesmo de moradores ali da Gleba Palhano. Gleba Palhano, que hoje tem ao vivo a nossa repórter Patrícia Pivetta. Patrícia, o que apontou esse estudo e já se tem uma previsão, um calendário de quando a Zona Azul passará a funcionar aí na Avenida Ayrton Senna? Alberto, já tem um calendário sim. A previsão inicial é que a Zona Azul comece a funcionar por aqui lá pelo fim do mês que vem, fim de março, início de abril. Ainda são necessários aí mais 2 meses para adequações aqui na via, principalmente com relação à sinalização, a placas de orientação aos motoristas, para que nenhum motorista seja pego de surpresa quando a Zona Azul começar a funcionar por aqui. O trecho da Ayrton Senna é esse que começa aqui pertinho do Lago Igapó, na Bento Munhoz da Rocha Neto, menos de 1 quilômetro até a Avenida Madre Leônia Milito, nos 2 lados da avenida. Tanto para quem sobe quanto para quem desce, haverá então a instalação da Zona Azul. Eu conversei hoje mais cedo com o coordenador da EPESMEL, que é quem administra o serviço da Zona Azul aqui na cidade, aqui em Londrina, e ele explicou para a gente por que esse trecho da Ayrton Senna foi escolhido para a instalação do estacionamento regulamentado. Olha, Ayrton Senna é uma região importante da cidade que tem um grande fluxo de veículos com grandes centros comerciais, prestadores de serviço, e as vagas de estacionamento necessitavam dessa rotatividade. Então foi feita essa solicitação para que o poder público fizesse os estudos de viabilidade para que, sendo aprovados esses estudos, como foi, que a gente consiga fazer a execução do trabalho para implantar a Zona Azul lá nessa região. Nós recebemos no começo dessa semana esse estudo, junto com a solicitação da CMTU, a ordem de serviço, para que a gente faça essa infraestrutura necessária para começar a administrar essas vagas em até 60 dias. Então, até o final de março, nós temos esse prazo para iniciar a cobrança do estacionamento rotativo, a administração do serviço nessa avenida. E quantas vagas serão, Alberto? Serão 149 vagas para carro. Haverá espaços também, 88 espaços para o estacionamento de motocicletas. Mas a gente lembra que motos não pagam para estacionar aqui em Londrina. Neste espaço da Ayrton Senna, da Bento Munhoz da Rocha Neto até a Avenida Madre Leônia Milito, hoje tem 2 vagas para idoso e 1 vaga para pessoa com deficiência. Provavelmente haverá algum aumento no número dessas vagas. Essas 149 vagas, Alberto, são as vagas que já existem por aqui. Então, não serão vagas naquele esquema de escama de peixe que cabem mais veículos num espaço, num trajeto. Serão vagas exatamente como as que tem hoje, paralelas ao meio-fio. Eu conversei mais cedo também com uma moradora aqui da região, da Gleba Palhano, e também com um motorista. Olha só o que eles disseram sobre a instalação da Zona Azul aí a partir do mês de março, começo de abril. Eu fico pensando no pessoal que trabalha, aqui em volta e não tem aonde deixar os seus veículos, porque a maior parte desses veículos que ficam parados aqui provavelmente é do pessoal que trabalha aqui, porque tem muito comércio, muitos consultórios, Então,
tem essa dúvida. É uma coisa boa para quem está no itinerante, mas ao mesmo tempo é uma preocupação com o pessoal que trabalha. É mais interessante porque vai sobrar mais vagas para o pessoal que vai no comércio, né, que vai fazer alguma coisa, faz uma rotatividade maior. É difícil mesmo. Até mesmo quando você quer fazer alguma coisa aqui por perto, você não consegue parar mesmo. Se chegar depois das 8, você não estaciona mais. De jeito nenhum. O pessoal para, trabalha ali, vão fazer alguma coisa e fica até 6 horas da tarde. E aqui também serão instalados os parquímetros, né, os estacionamentos que possibilitam aí, né, a compra dos créditos, enfim, mas são parquímetros que já estão em atuação na cidade. Segundo também o coordenador da EPESMEL, eles serão retirados de alguns pontos que não são muito utilizados, parquímetros que não são muito utilizados, e aí serão instalados aqui na Avenida Ayrton Senna. Não há parquímetros extras para colocação aqui. Hoje na cidade, hoje em Londrina, há 2.359 vagas nesse sistema de parquímetros. E aí, então, quando essas vagas aqui da Ayrton Senna também estiverem funcionando, nós teremos em toda a cidade pouco mais, Alberto, de 2.500 vagas nesse sistema de estacionamento pago aqui na cidade, nas vias públicas. Valeu, Patrícia. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E olha só, Patrícia, tem muita mensagem chegando, falando de trânsito e também falando do retorno dos colegas que estavam em férias em janeiro, o carinho do nosso telespectador após esse mês de férias, né? A gente volta receoso, todo perdido, mas é muito gratificante essa retribuição do nosso amigo telespectador, não é? É muito bacana. É aquilo que eu disse na entrada do jornal. É sempre muito bom sair de férias, a gente não pode negar, a gente fica cansado ao longo de um ano trabalhando, né? Mas também é sempre muito bom voltar. E no nosso caso especial, né, Alberto? A gente ainda tem esse retorno, esse chamego do pessoal de casa. Então, é muito gostoso voltar também. Por isso, fica aqui o meu agradecimento pessoal a cada uma dessas mensagens para mim, para o Alberto e para todos os outros profissionais. Aqueles também que estão nos bastidores e que também voltaram hoje, né, Alberto? Sempre muito bacana, muito obrigada por todo esse carinho e a gente segue fazendo o que a gente sabe fazer, que é trazer informação com credibilidade, sempre muito checada para todos vocês aí de casa. Essa é a nossa resposta e o nosso obrigada a você que nos assiste. Valeu, valeu. Vou compartilhar agora algumas dessas mensagens. Nós saímos de férias em janeiro, mas nossos colegas ficaram aí se desdobrando, a própria Kathleen Tanan esticando em alguns horários, agora ela está de férias. Vanessa Navarro, que ficou o mês inteiro aqui comandando brilhantemente o nosso Meio Dia Paraná e que hoje e amanhã segue ali compartilhando a apresentação do Boa Noite Paraná. Enfim, todo esse time aqui da nossa RPC Londrina. Algumas das mensagens já estão cadastradas aqui. A Idalina, muito bom rever o Alberto, está muito bem, bonito. Gratidão a Vanessa pela brilhante substituição. Bênção a todos. Obrigado, Idalina. Neuci Aparecida. Oi, meu querido Alberto, estava com muita saudade de você. Parabéns pela sua volta, seja bem-vindo à minha casa de novo. Olha aí, obrigado também a Neuci. Mônica de Cambé, sejam bem-vindos, Alberto e Patrícia, vocês fazem parte da nossa vida. Que bacana poder compartilhar o carinho, esse horário de almoço com vocês. Também Marlene Vieira, Jataizinho, mais uma participação da região. Oi, Alberto, terminaram suas férias? As minhas também. Bom retorno a todos nós. Isso aí, Marlene, bom retorno aí para quem está retornando ao trabalho, encarando esse novo ano, que seja muito produtivo. Comentei aí de Jataizinho, de Cambé, o Clóvis, de Santo Antônio da Platina, ele que é vigilante por lá, ele me encontrou durante as férias aí num dos passeios no litoral do Paraná, pediu para mandar um abraço, está aqui também esse registro ao Clóvis, em nome dele, meu abraço aí a todo mundo do Norte Pioneiro, ligado no nosso Meio Dia Paraná. Daqui a pouco, compartilho mais recados, mais mensagens com você aqui no nosso Meio Dia Paraná. 12:16, assunto em primeira mão aqui na RPC. Nós conversamos com a irmã de um motociclista que também pedalava bastante pela cidade, ele que morreu após um acidente na Avenida Ayrton Senna. A moto em que ele estava foi arrastada por vários metros por uma caminhonete em outubro do ano passado. A Mônica Dal, junto com toda a nossa equipe, foi atrás desse assunto e traz agora em primeira mão a cobrança, o desabafo da família. Nesse caso aí, da irmã dele, Mônica.
Exatamente, Alberto. E a gente chama a atenção do nosso telespectador justamente para essa entrevista emocionada da Eleni Miwa, não somente por aquela questão dela mostrar a dor que toda a família está passando, isso é óbvio, mas pela mensagem que ela traz de força e também do que ela pensa que o irmão dela deixou para o mundo, né? Porque tudo o que aconteceu com ele, uma tragédia, tudo isso também está sendo investigado, mas a Eleni deixou bem claro que ela queria mostrar quem era o Wilton Miwa, o irmão dela e tudo de bom que ele deixou para o mundo. A gente aproveita para agradecer também a Eleni por ter escolhido a RPC para dar essa primeira entrevista para a imprensa e demonstrar tudo que a família vem vivendo ao longo desses meses. E olha só, a decisão dela também para pedir justiça e mais rapidez nas investigações. A gente lembra que em outubro, quando a moto do Wilton foi arrastada pelo carro de Jamildo Assis, que é dono então dessa caminhonete, eles antes tiveram uma briga de trânsito. Ele avançou contra o Wilton, de acordo com as investigações. A vítima conseguiu se desvencilhar da moto, mas mesmo assim ficou bastante ferido e encaminhado para o hospital. 8 dias depois, ele acabou morrendo aqui no Hospital Evangélico de Londrina e desde então a vida dessa família ficou bastante complicada. A Eleni nos contou que ele era o irmão caçula, o único que morava em Londrina e tinha responsabilidade de cuidar dos pais idosos. Quase um mês depois da morte de Wilton, a mãe deles também não resistiu e acabou morrendo após uma cirurgia cardíaca. E a Eleni acha, claro, que a morte do Wilton teve contribuição na morte da mãe deles. Nesse primeiro trecho que a gente vai trazer agora, a Eleni, ela fala um pouco do irmão dela, um apaixonado por fotografia e também pela cidade de Londrina. A gente lembra que essa entrevista foi produzida pela Ângela Ota e também pela Cristiane Oia. Vamos ouvir agora a Eleni. Ele procurava dar um significado às coisas que ele vivia. Tanto que tudo que ele achava que tinha valor e que ele gostaria que outras pessoas vissem, ele registrava. Então, no momento que ele encontrou a fotografia na vida dele, ele achou o caminho para que isso acontecesse. E no momento que ele descobriu que ele podia, que além de fotografar, ele podia escrever, ele falou, é a maneira de eu pôr para tudo que eu penso. Então ele começou a escrever. O primeiro livro foi de 2004, depois teve o livro de 2019 e agora ele estava trabalhando nesse último livro que se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu tenho certeza ele estaria lançando agora. Eu acho que o auge dele ia ser agora, nessa virada dos 51 anos. Ele meio que virou a ampulheta da vida, né? Viveu a metade dos 50, virou a ampulheta e ele ia começar a colher tudo que ele veio maturando. Sim. Então ele estava cheio de projetos. É muito doloroso também acompanhar essa entrevista, porque ela realmente demonstra tudo que essa família vem passando, até mesmo tudo que o Wilton acabou deixando para trás. Como a Eleni disse, ele escreveu vários livros e estava escrevendo, então, o terceiro livro. Como eu disse inicialmente, a Eleni participou dessa entrevista conosco, decidiu dar o lado da família justamente na busca por essa justiça. A gente lembra que essa irmã dele mora no Japão, desde que tudo aconteceu, está aqui no Brasil tentando resolver toda a situação. Isso porque o Wilton era responsável pelos pais e, claro, né, deixou muita coisa para trás. A gente vai ouvir agora esse apelo também bastante emocionado da Eleni por justiça. A minha expectativa é que um dia, quando a gente conseguir lançar o terceiro livro do meu irmão, que ele não pôde, a gente possa dizer, olha, foi uma violência muito grande, uma coisa muito ruim que aconteceu, mas nós conseguimos justiça. Então, que a gente possa dizer para as pessoas, não desistam de lutar, não desistam de fazer valer o que é certo. Eu acho que a única coisa que vai fazer valer a pena, não é o termo, dar algum sentido a essa crueldade, a essa atrocidade, a não ser o termo que seria adequado, mas é fazer com que isso termine em justiça, para que a sociedade saiba que é assim que as coisas acontecem.
Bom, a gente agradece a Eleni por ter concedido essa entrevista a mim, também ao Seu Nascimento, a toda a equipe da RPC. Agora a gente aproveita para falar sobre as investigações. Isso porque a parte da Polícia Civil já foi concluída. A gente lembra que o delegado Edgar Soriani era o responsável e esse motorista foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Isso, homicídio doloso, quando há intenção de matar. Agora falta somente a parte do Ministério Público, né, que possivelmente deve oferecer denúncia sobre este caso. Nós entramos em contato com o Ministério Público, por enquanto ainda não tivemos nenhum retorno. Também conversamos com as defesas de Jamildo Assis e da família Mila. Os dois advogados disseram que vão se manifestar somente após a conclusão da investigação. Alberto, a gente deseja que essa família tenha forças para superar tudo isso e conseguir a justiça que tanto almejam. É um drama e tanto, e o relato da irmã é muito preciso, um desabafo que leva a várias reflexões. E ainda nessa edição, nós vamos trazer uma reportagem completa com mais trechos deste depoimento e as atualizações dessa investigação aí que ainda não foi concluída. Foi liberado hoje pela manhã o tráfego na BR-376, no trecho que dá acesso ao litoral do Paraná e também a Santa Catarina. A rodovia voltou a ser bloqueada na noite passada após chuvas intensas ali na região de Guaratuba. Olá, essa liberação da 376 aconteceu às 9 da manhã de hoje, depois de ficar um bom tempo completamente bloqueada no quilômetro 669. Esse bloqueio preventivo foi uma decisão da concessionária que administra o trecho e também da Polícia Rodoviária Federal. E ela aconteceu à 00:40 de hoje, justamente por conta das fortes chuvas que atingiram Guaratuba na região do litoral. Como o índice de chuvas foi muito alto, a PRF e a concessionária decidiram então por bloquear preventivamente. É claro que isso gerou um transtorno muito grande para os motoristas. Muita gente que saía da capital paranaense, da região metropolitana, em direção a Santa Catarina, encontrou longas filas ao longo dessa manhã. A fila chegou a 24 quilômetros no sentido Santa Catarina, no sentido Curitiba bem menor, cerca de 4 quilômetros. Inclusive, nas imediações do antigo posto do pedágio aqui de São José dos Pinhais, teve muita fila também e alguns motoristas afirmaram que foram pegos de surpresa com a notícia do bloqueio. Pego de surpresa, não estava sabendo. E agora? Indo para Santa Catarina, agora esperar o próximo retorno, né? Sabendo, ficamos aí quando eu comecei a fila agora. Estou indo ao trabalho, descendo para Santa Catarina. E aí, você estava sabendo já do bloqueio ou não? Olha, eu ouvi na rádio, mas já não tinha como sair mais. Agora, né, temos que ficar por aqui, né? Estamos indo ali no Guaramirim, né? Estamos indo até ali no Guaramirim, agora temos que descer por aqui mesmo. Aí saí do posto aí já faz 1 hora, mais ou menos, acho que não andei 10 km. Não é a primeira vez que a 376 foi bloqueada totalmente depois das chuvas de 28 de novembro e daquele primeiro deslizamento muito grave que aconteceu no quilômetro 669. Depois disso, no dia 20 de dezembro, fortes chuvas, mais um bloqueio aconteceu, completo. E agora, no mês de janeiro, no último dia 20, nós também tivemos um bloqueio de cerca de 11 horas, gerando muito transtorno e muito congestionamento também. De acordo com a concessionária e com a PRF, esses bloqueios eles vão seguir acontecendo sempre que a chuva for forte demais ou então for contínua demais. Agora a situação da rodovia é bem mais tranquila, né? Todo mundo conseguiu seguir viagem depois de uma fila longa nesta manhã. A quinta-feira começou com neblina em parte da nossa cidade, principalmente na Zona Sul, ali na região do Lago Igapó. Muita umidade no ar nas primeiras horas da manhã. Essas imagens foram registradas pela equipe de engenharia da nossa RPC. Logo por volta das 7 horas, a neblina foi embora, o tempo abriu ao longo da manhã, mas olha só, nesse momento já chove em parte da nossa região. Essas imagens aí mostram a Avenida Tiradentes, sentido Londrina a Cambé, já com o tempo fechado, imagens ao vivo. E os nossos telespectadores também ajudam a mostrar como está o tempo nesse momento na região. Rosali Garcia mostrando que o tempo está chuvoso na Cidade Alta, em Apucarana, visibilidade reduzida por lá, a chuva se aproximando de Apucarana e outros municípios da nossa região.
A Adriana contando, muita chuva agora em Arapongas. Essa chuva que vem vindo de Apucarana para Arapongas e também passando por Cambé e Londrina. Gilney, centro de Cambé agora, muitos trovões e o vento está levando para Londrina. Começou a chuva com vento forte, olha só, essa mudança no tempo. Tivemos sol no meio da manhã, a neblina no início dessa quinta-feira e agora a chuva já marcando presença aqui em várias cidades da nossa região. A previsão do tempo indicava realmente essa mudança no tempo, essa área em azul mais escuro na divisa do Paraná com São Paulo, com chuvas mais intensas, mas um pouco abaixo, nesse azul mais claro, essas pancadas que nós já estamos acompanhando nesse momento aqui em boa parte da nossa região. Em Londrina, previsão de pancadas tanto à tarde quanto à noite, com a máxima não passando dos 27 graus. Na região, as temperaturas também não sobem muito nas próximas horas, chegando aos 26 em Apucarana e Cornélio Procópio, aos 27 em Jacarezinho e aos 29 graus em Bandeirantes. Daqui a pouco eu trago para você as informações do tempo para os próximos dias, também a atualização da chuva cada vez mais intensa aqui em Londrina e também em cidades da região. Agora, meio-dia e 28, tem mais Meio-Dia Paraná após os comerciais, com a retomada dos trabalhos na Câmara de Vereadores. Os parlamentares terão que discutir os salários na próxima legislatura. Também os depoimentos de uma investigação de uma idosa que teria sido mantida em cárcere privado por vários meses. E como está o andamento do censo do IBGE. Londrina pode perder para Florianópolis a posição de quarta maior cidade do sul do país. Imagens ao vivo de Londrina com esse céu carregado, com pancadas de chuva em primeiro plano, mais ao fundo, tempo um pouco mais aberto, é uma nova pancada de chuva se aproximando aqui do norte do Paraná. Agora, meio-dia e 29. De volta com o Meio-Dia Paraná, agora meio-dia e 31. Deveria ter sido encerrado em dezembro o censo 2022, mas os recenseadores ainda estão percorrendo os bairros de várias cidades, dentre elas Londrina. É que ainda faltam diversos domicílios para serem incluídos nessa importante pesquisa. Patrícia Pivetta, já temos algum novo calendário de quando o trabalho será concluído aqui na nossa cidade? Fevereiro, Alberto, esse é o novo calendário passado pelo pessoal do IBGE para a conclusão aí desse trabalho que é tão importante por toda a cidade, por toda a Londrina. Até agora, segundo o IBGE, 513 mil londrinenses já foram recenseados. Isso representa mais ou menos 92% do total da população que precisa ser recenseada. Agora, os recenseadores, eles estão voltando para os lugares onde eles não encontraram os moradores ou onde os moradores se recusaram a receber os recenseadores. Eles são persistentes, eles voltam novamente também para esses lugares onde não foram recebidos muito bem. Na verdade, não deveria ser assim, mas eles também estão voltando a esses lugares na tentativa de recensear todos os moradores aqui de Londrina. O coordenador do IBGE aqui na cidade deu mais detalhes sobre isso para a gente. A gente vai correr atrás daquelas não entrevistas, né? Então, aquela entrevista que aquele domicílio que o recenseador foi no domicílio, mas, por exemplo, verificou que tem gente morando, mas que não havia ninguém para atender ele. Então, ele fez, né, diversos retornos e ainda assim não conseguiu conversar com esse morador. Então, é nesses domicílios que a gente vai estar realizando o trabalho, né, de restauro, para que a gente não perca essa informação, né? Para que não perca a informação dessa população. O importante, assim, que a gente destaca para a população é que até o final de fevereiro, né, pode ainda haver recenseador fazendo a entrevista nos domicílios, entrando em contato para que a gente consiga, né, realmente fechar esse censo demográfico. Eu disse há pouco que 513 mil habitantes aqui da cidade já foram recenseados, mas a gente tem uma prévia de moradores aqui e essa prévia totaliza 588 mil habitantes. Então, tem aí alguns mil habitantes para serem recenseados, para fazerem parte desse cadastro que é tão importante do IBGE.
Quem ainda não tenha sido recenseado, uma informação importante, liga para o número 137 e aí avisa, passa o endereço certinho, onde mora, a localização, que os recenseadores do IBGE vão até as residências num horário previamente estipulado para terminar este trabalho do recenseamento aqui na cidade. Esse telefone, Alberto, ele vai continuar funcionando nos próximos dias. O coordenador do censo também falou sobre isso. Então a gente prevê aí que, né, até o dia 10, mais ou menos, já esteja aqui em Londrina disponibilizado o Disque Censo, que é o 137. Então, naqueles domicílios que tem, né, vamos dizer, moradores que aleguem não ter sido recenseados, então a gente recomenda que converse, né, com os outros moradores do domicílio para verificar se realmente o censo não foi no domicílio e, caso seja constatado que não tenha ido, né, ligar para o telefone 137, que é o Disque Censo, e é lá que a gente vai verificar, né, se aquele domicílio foi visitado ou não, e se for constatado que não foi entrevistado, né, o recenseador vai entrar em contato para estar realizando a entrevista. Alberto, a gente sempre fala do censo e da importância do censo, porque a gente precisa dizer para que serve o censo, com base nos dados, nas estatísticas que a população acaba fornecendo aos recenseadores, que os governos, por exemplo, conseguem destinar verbas para esta ou para aquela outra área, as mais necessitadas, né? Conseguem montar projetos sociais, enfim, direcionar verbas, dinheiro público para atendimentos mais prioritários numa cidade, por exemplo. Então a gente reforça que o telefone 137 é para ajudar aí os recenseadores e também a população que quer ser recenseada, mas ainda não passou, não respondeu esse questionário, que é muito rapidinho, eu já respondi, foi questão de 5, 10 minutinhos. As respostas já estavam todas lá, cadastradas da minha residência, da minha população, enfim, da minha situação. É muito importante que todos façam parte deste projeto, porque a gente está falando de desenvolvimento de uma cidade baseado em dados, em estatísticas, que o censo consegue montar a partir de todos esses questionários, né? Um serviço extremamente importante, decisivo para o planejamento de nossa cidade, de todo o nosso país. A Patrícia Pivetta segue ali na região da Gleba Palhano, que cresceu muito nos últimos anos, tem uma pancada forte de chuva por lá, mas falando ainda do censo, Patrícia, tem alguma possibilidade, algum risco de Londrina perder essa atual posição de quarta maior cidade do sul do país? Existe essa possibilidade? Olha, essa possibilidade, ela existe sim. Só para a gente lembrar esse ranking, no sul do país, nos 3 estados, Curitiba lidera esse ranking como a maior cidade entre os três estados aqui do sul do país, seguido por Porto Alegre, em terceiro lugar, Joinville, e Londrina ocupa a 4ª posição. Mas ela pode sim perder essa 4ª posição justamente para a belíssima Florianópolis, capital de Santa Catarina. Entre 2010 e 2022, num espaço aí de 12 anos, só para vocês terem uma ideia, 150 mil pessoas fixaram residência na capital catarinense. Então, claro, a gente corre esse risco. Hoje, Florianópolis ocupa a 5ª maior cidade do sul do país, com estimados 574 mil habitantes. Como eu disse há pouco, Londrina tem uma prévia aí de 588 mil habitantes, então aí é esperar esse finalzinho do censo, Alberto, para a gente tirar a prova real. Ok, então, torcei para que Londrina continue embalada aí nessa 4ª posição e se desenvolvendo ainda mais, em especial em qualidade de vida. Obrigado a Patrícia Pivetta, que já volta com mais informações no nosso Meio Dia Paraná, nesta quinta-feira chuvosa, nesse horário de almoço. Agora já 12h38 da Gleba Palhano, a gente segue agora para a zona norte de Londrina, lá para o shopping Londrina Norte, onde está começando um festival de torresmo, com um cardápio para lá de variado, uma tentação e tanto em pleno horário de almoço. Mônica Dal, o que os visitantes vão encontrar por aí?
Alberto, eu adoro trabalhar como repórter, amo minha profissão, mas quando a chefe, a Ângela Otto, ela falou, você quer fazer entrada ao vivo na festa do Torresmo? Como que a gente não ama mais? Na hora do almoço, essa mesa linda que foi preparada aqui pela organização do evento, que começa hoje, aqui no shopping da Zona Norte de Londrina, no estacionamento, variedades da carne de porco, tem também opção para quem não gosta muito de carne suína. A gente está aqui com a Sandra, ela é chefe de cozinha, vai conversar com a gente um pouco mais sobre esse evento que começa hoje, vai até dia 5, domingo. Sandra, uma boa tarde para você de novo. O que as pessoas vão encontrar aqui nesse evento? Boa tarde. Torresmo Fest é o original festival do torresmo. Aqui você encontra as várias versões do torresmo, que é uma carne tão apreciada. Torresmo de rolo, torresmo pururuca, torresmo em tira, joelho de porco. Então nós temos várias opções. Para quem não aprecia tanto a carne suína, nós temos também opções bovinas. Tem a costela, temos os hambúrgueres, temos batata, temos sobremesas, bebidas, drinks, chopp. Tem para todo gosto, para todas as pessoas da família. Sandra, e a gente quer falar dos números desse evento. É muita carne de porco. É muita carne de porco. Nossos eventos, nós trabalhamos com uma média de 10 toneladas de proteína suína por evento. E Sandra, convida o pessoal que está em casa, também outras cidades vão receber esse evento. Sim, sim. Todos estão convidados, como eu disse, tem culinária para todo gosto, nós temos atrações diversas, é um espaço pet friendly, é um espaço kids, nós temos os shows, as atrações à noite, que são shows incríveis com bandas covers. Então, assim, é um evento muito familiar, é um evento gostoso, tem área coberta, se chover não tem problema, eles vão ficar todos acolhidos aqui. E estamos aguardando todo mundo, de Londrina, Maringá, da região toda. Sandra, agradeço demais sua participação aqui no Meio Dia Paraná. Reforçando a data para quem está em casa, o festival vai até o dia 5, né? Próximo domingo. Já começou, o Alceu Nascimento já mostrou que várias pessoas estão por aqui já aproveitando e sempre gratuita a entrada, né? Os gastos vão ser aqui nesses quiosques, nessas tendas que estão de restaurantes do Paraná e também do estado de São Paulo. Alberto, antes de devolver, claro que eu não ia perder essa chance. Primeiro, pro Alceu, vou dar aqui do ladinho para ele, né? Um pedacinho de carne suína porque a gente ama e eu também vou aproveitar e devolvendo para você, claro. Aproveita, Mônica, aproveita aí, Mônica, então, com esse Festival do Torresmo, que vai até domingo, sempre do meio-dia até às 10 da noite, ali no Shopping Londrina Norte. Valeu aí, Mônica, ao vivo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Abre espaço também para a sua participação pelo nosso aplicativo Você na RPC, tem mensagens também que chegam pelo nosso WhatsApp, enfim, é você interagindo, participando e ajudando a fazer o Meio Dia Paraná. Aqui de baixo, recado de Evanildes Camargo, corretíssima a previsão de vocês. Aqui no centro de Apucarana estamos com muita chuva, trovões e neblina. E olha só, são pancadas bem diferenciadas. Eu mostrei a zona sul de Londrina chovendo forte, mas ali na zona norte, a chuva aqui em Londrina, pelo menos, ainda não está tão intensa assim. Recado também da Vânia Silva, do Bom Retorno. Tem coisas que não dá para entender. O cara bebe, provoca acidente e ainda é mal educado com policiais e socorristas. Vânia comentando um acidente registrado ontem à tarde que teve uma grande confusão aqui em Londrina. Recado também da Patrícia Gomes. Olá, boa tarde. Alberto e Patrícia, sejam muito bem-vindos. Estávamos com saudades. Obrigado aí, Patrícia Gomes e tantos telespectadores mandando seus recados e as boas-vindas a mim, a Patrícia e aos nossos demais colegas aí retornando de uma temporada de férias, começando para valer agora esse 2023 de bastante trabalho. E o Meio Dia Paraná teve acesso aos depoimentos da investigação do resgate de uma idosa que estava, segundo os policiais, em cárcere privado em Londrina. Ela foi levada agora para ficar sob cuidados dos parentes em Maringá. Felipe Bacarim, o que retratam esses depoimentos? Roberto, o depoimento dessa idosa de 85 anos é bastante pesado, viu? As informações que ela repassou à Polícia Militar, à Polícia Civil, são de que ela realmente era bastante agredida, além de ter tido os documentos, os cartões de banco retirado, até mesmo não tinha acesso ao celular dela, a outros parentes e também aos vizinhos. Ela ficava mantida em uma casa na zona leste de Londrina. Há cerca de um ano ela mudou de Rondônia para cá para morar na casa de parentes em busca de uma vida mais tranquila depois da aposentadoria, mas não foi isso que ela encontrou. Veja o depoimento dela à Polícia Civil. Não posso sair na rua, não posso conversar com ninguém,
Não deixei eu ir na igreja, eu não sei quem foi que deu parte. Acho que vizinhos que viram, né, o meu sofrimento ali, deram parte, eu não sei quem foi. Eu não tinha com quem falar, eu não tinha com quem reclamar. Foi muito sofrimento. Foi Deus que me livrou. Me jogava no chão, me arrastava. Arrastava só no chão? Batia. Batia com tapa? Com tapa. Ela pegou o cartão da senhora? Pegou tudo. Meu dinheiro tudo ela pegou. Foi uma tristeza, a minha vida nessa casa foi uma desgraça. Foram sobrinhos de Maringá que fizeram a denúncia à Polícia Militar, acompanharam a PM até a casa que fica na zona leste aqui da cidade, encontraram a dona Miriam, de 85 anos, nessa situação. Ela também tinha marcas de agressões pelo corpo e essa esposa de um sobrinho lá de Maringá disse que uma pessoa a procurou pelas redes sociais dizendo que uma senhora aqui de Londrina estava pedindo ajuda para encontrar familiares, que ela sabia que morava em Londrina e que essa pessoa, morava em Maringá, desculpa, que essa pessoa de Londrina insistiu nesse contato e só depois de um tempo ela percebeu que essa denúncia poderia ser realmente verdadeira. Ontem a nossa produtora Cristiane Oia conversou com a dona Iraci, que é esposa de um outro sobrinho da dona Miriam. Ela contou um pouco mais como que foi esse resgate da dona Miriam e como que ela está agora. Ela ficava só assim, oprimida, porque não podia conversar com ninguém, ia no portão, puxava o braço dela, ela ficava dentro da casa, tomava banho sozinha. Dentro da casa ela fica, mas não podia sair lá fora. Lá fora tinha um cadeado no portão. Sempre com o cadeado no portão. Aí um dia desse, se ela ela foi na casa, não sei de uma pessoa aí, eu não posso falar o nome, ela foi e daí essa pessoa, ela pediu ajuda. Aí essa pessoa levou ela na igreja e ela pediu ajuda para ajudar ela, que ela precisava sair daí. E foi aonde que essa pessoa fez isso. Entrou em contato comigo, mas entrou em contato assim, me procurando para me achar, entendeu? Ela tá bem magra, sabe? Ela era uma pessoa mais gordinha, tá bem magrinha. Eu acho assim que a justiça tem que ser mais rústica, né? Porque uma pessoa fazer isso com uma pessoa idosa é complicado, né? Jamais eu faria isso. A Iraci disse ainda para a nossa equipe que a dona Miriam saiu da casa onde estava apenas com a roupa do corpo e nem pegou todos os documentos e cartões dela. Disse que não sabe como que está a saúde da idosa, porque nesse último ano que a idosa ficou aqui em Londrina, ela relatou que não teve nenhuma consulta médica nesse período. A mulher de 85 anos está na casa de um sobrinho em Maringá e nós também tivemos acesso ao depoimento da mulher que foi presa por conta dessa situação de cárcere e também de maus tratos contra o idoso. Ela negou as acusações em depoimento para a Polícia Civil. Acompanhe. Eu cuido dela um ano e um mês, né? Um ano e um mês que está na minha casa, eu tive que sair de serviço, porque cuidar de idoso, o senhor sabe que não é fácil, eu nunca bati. Ela se machuca porque ela se joga no chão, ela é teimosa, entendeu? Mas eu não bato não, porque não tem necessidade de bater em idoso, né? Certo. Mesmo ela sendo teimosa, a gente tem um pouco de paciência, né? Ontem, essa mulher passou por audiência de custódia, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. O advogado dela disse que a mulher nega veementemente as acusações de cárcere privado e maus tratos e que vai provar a inocência no transcorrer do processo. Esse caso também foi encaminhado para a Polícia Civil, que iniciou as investigações. O delegado João Reis disse que a idosa recebia cerca de R$5 mil de aposentadoria, mas ela não tinha acesso a esse dinheiro, nem aos cartões, nem aos documentos dela. Relatou ainda que o marido da suspeita presa já tinha registrado 3 boletins de ocorrência contra ela por ter sido agredido pela própria mulher e que as investigações não avançaram porque o rapaz decidiu não representar contra a esposa. Veja mais um pouquinho sobre o que fala o João Reis a respeito dos crimes que a mulher vai responder. Eu entendi que havia 3 crimes ali. O crime de cárcere privado, o crime de maus tratos contra idoso e também o crime de apropriação de proventos da idosa. Uma vez que o cartão dela, que ela recebia aproximadamente R$4.800 a R$6 mil de aposentadoria, o cartão estava com esta mulher que a mantinha em cárcere privado. Ela falou que nunca passou tanto medo quanto passou na residência da esposa do sobrinho. Ela disse que trabalhava na Amazônia,
ele entrava nas matas para procurar índios, tinha animais selvagens como onças, e ela não tinha medo. E nunca passou tanto medo quanto na situação que ela ficava na residência da esposa do sobrinho. Daqui a pouco, lá no Globoplay, você pode rever e compartilhar essa e todas as demais reportagens do nosso Meio Dia Paraná. Tem telespectador, inclusive, fazendo questão também de participar, falando justamente desse assunto aí, o Ricardo Bezerra. Revoltante a história dessa idosa. Espero que essas pessoas sejam exemplarmente punidas. É de cortar o coração. A idosa aí de 85 anos, nessa situação de cárcere privado, segundo as investigações por parte da Polícia Civil. 12h49. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Empresa Inovadora. As inscrições vão até 10 de março. Quem tiver interesse pode apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela com mais informações para se inscrever. Se o QR Code não aparecer, você pode acessar direto o nosso G1. Agora sim, o QR Code está posicionado aí. Com o QR Code ou mesmo entrando diretamente pelo G1, você vai entender esse projeto aí que pretende valorizar projetos de inovação em vários segmentos da economia. A empresa vencedora vai ganhar um troféu, selo de empresa inovadora, um voucher para anúncio na RPC, dentre outros prêmios. O finalista dessa premiação, que conta com correalização da RPC, será divulgado no dia 23 de junho. Falar agora mais da Zona Azul, que será implantada até o fim do mês que vem na Gleba Palhano, ali na Avenida Ayrton Senna. No início do Meio Dia Paraná, a Patrícia já trouxe algumas informações e agora está retornando ao vivo para trazer mais detalhes desse planejamento aí da Zona Azul com cerca de 150 vagas, Patrícia. Quase isso, 149 vagas para ser mais precisa, Alberto. Essas vagas ficam nesse espaço da Ayrton Senna, que vai da Bento Munhoz da Rocha Neto até a Madre Leônia Milito. Aqui em Londrina já funciona a Zona Azul há bastante tempo, o pessoal conhece ali no quadrilátero central, né? A maioria das vagas aqui na cidade está ali no quadrilátero central. E ali, o prazo máximo permitido para ficar nas vagas é de 2 horas. Mas, por conta de uma lei municipal, uma lei de 2010, fora desse quadrilátero central, o prazo máximo para ficar estacionado nas vagas é de até 4 horas. Será assim aqui também na Avenida Ayrton Senna, mas ainda não dá para cravar se serão de fato 4 horas. Porque há uma possibilidade de aqui nessa região o prazo máximo ser de 2 horas, como explicou para a gente o coordenador da EPESMEL, que é quem administra. Ele diz que 4 horas complica um pouquinho a rotatividade dessas vagas. Veja só a fala dele. Hoje existe uma legislação vigente, tá, que determina que naquela região a permanência máxima é de 4 horas. Com 4 horas de permanência, a rotatividade na vaga ela fica menor, né? Então, assim, é um prazo grande e como assim nós percebemos lá que existem muitos comércios, prestadores de serviço que não têm essa demanda de tanto tempo, acredito que a gente possa até conversar com o poder público para tentar alterar essa legislação, quem sabe antes do início ou um pouco mais para frente, fazer um estudo para ver se realmente é necessário ou não, depois de iniciado a administração das vagas, mas a gente vai ainda conversar com o poder público sobre essa questão. Então, isso ainda está sob júdice. Nas próximas semanas, aí estudos serão feitos aqui na Avenida Ayrton Senna para ver da possibilidade do estacionamento regulamentado não ser de no máximo 4 horas e sim de 2 horas, como é na região central de Londrina. Segue o mesmo esquema com relação à cobrança de preço para cada meia hora, R$ 1,25, para 1 hora de estacionamento, R$ 2,50. Então, Alberto, nas próximas semanas provavelmente haverá alguma novidade com relação a esse estacionamento regulamentado que deverá começar a funcionar aqui na Avenida Ayrton Senna, fim de março, começo de abril, Alberto. Valeu, a gente segue acompanhando e tendo o calendário definido, vamos atualizar aqui no Meio Dia Paraná. Hora de falar do nosso Tubarão, que hoje tem um novo desafio pelo paranaense. O Leque, 7º colocado, vai enfrentar o último colocado na tabela, o Rio Branco de Paranaguá, a partir das 7h15 da noite. O nosso Tubarão, que está buscando a 2ª vitória na competição. Depois do intervalo, você vai ver no Meio Dia Paraná o desabafo da irmã do motociclista morto após ter a moto arrastada por uma caminhonete na Avenida Ayrton Senna. As investigações ainda não foram concluídas.
Imagens agora ao vivo de Apucarana. Chove nesse momento na Cidade Alta e a temperatura caiu por lá. Nesse momento, termômetros marcando 21 graus. Meio-dia Paraná, volta já. O Meio-dia Paraná conversou em primeira mão com a irmã de Wilton Miwa, que morreu após um acidente na Avenida Ayrton Senna, após ter a moto arrastada por uma caminhonete. A família está cobrando rigor e agilidade nas investigações. Quando nós vimos aquele carro imenso e aquelas fagulhas saindo por baixo do carro, a carenagem da moto toda enroscada, eu dizia, meu Deus, o meu irmão, eu não sabia se ele estava junto ali, entendeu? Aquilo nos chocou de tal maneira que nós não sabíamos o que pensar a respeito. A fala é de Eleni, irmã de Wilton Miwa. A empresária está em Londrina há 3 meses desde a morte do fotógrafo. É a primeira entrevista dada pela família após a batida que tirou a vida do irmão. Moro no Japão, para mim eram 2h30 da tarde, minha mãe me ligou para ela, era de madrugada. Ela ligou, então já era dia 22, era o dia do aniversário de 51 anos do meu irmão. Então ela ligou e ela falou assim, ligaram do hospital? Ela falou, olha, eu acho que não é trote, mas estão dizendo que o seu irmão sofreu um acidente muito grave, que tem que ir alguém da família. E ela dizia, mas como que eu faço? Eu disse, mãe, calma. Fica tranquila, vai dormir, mãe, eu vou dar um jeito. E aí ela desligou o telefone. Mas aí eu pensei, mas o que eu vou fazer? Eu estou do outro lado do mundo. É madrugada no Brasil, a gente não tinha mais ninguém aqui em Londrina. E aí comecei a ligar para o meu irmão em São Paulo, mas era madrugada para ele não me atendeu. Eu fiquei desesperada, eu nem sei, eu comecei a ligar aleatoriamente para as pessoas de Londrina, rezando para alguém me atender. E graças a Deus, porque acho que nessa hora é Deus mesmo. Após 8 dias de internação, o Wilton não resistiu aos ferimentos. Até aquele momento, era ele o responsável pelos cuidados do pai acamado e da mãe, que tinha problemas cardíacos. Pouco depois de 1 mês da morte dele, a família sofreu mais uma perda. Para o meu pai, na verdade, ele está com 91 anos, há um certo grau de demência. A gente percebe uma grande confusão no olhar dele o tempo todo, porque o meu irmão que estava todos os dias lá, ele nunca mais viu. E não passou nem 60 dias quando a minha mãe faleceu. Então, a minha mãe ficava 24 horas ali com meu pai e ela simplesmente desapareceu da vida dele. Eu não sei, eu tento entender o que possa estar passando na cabeça do meu pai, se ele acha que foi abandonado. Não foi um acidente. A gente vê as imagens, a gente ouve os relatos. E, infelizmente, foi um ato de extrema violência, um ato desumano. Wilton Miwa era apaixonado por Londrina e pela fotografia. Na profissão, uniu as duas paixões e lançou este livro, que mostra a rotina do Terminal Central. Ao trabalhar como motorista de aplicativo, registrou a história dos passageiros. Escrevia o 3º livro e retratou o trabalho em defesa dos animais abandonados, jornada que foi interrompida pela tragédia. O meu irmão, ele me deixou uma imagem assim de que você pode viver a vida mais comum do mundo, a vida mais ordinária do mundo, que você pode não ser rico, pode trabalhar para ganhar o pão de cada dia, entendeu? Para pagar o seu almoço de amanhã. E mesmo assim, fazer disso de uma coisa que tem significado. Em meio à dor, Eleni busca forças para pedir justiça. Eu acho que nós temos que fazer prevalecer a justiça para que isso seja uma coisa boa, para que as pessoas um dia falar, sabe aquele acidente do Wilton, que o Wilton, aquele que escreveu os livros. Então, olha, teve aquilo, aconteceu aquela coisa horrível, mas houve punição. Fazer com que isso seja uma mensagem de esperança para as pessoas e que um dia isso sirva para um pai de família chegar e conversar com seu filho. Olha, filho, tá vendo aquele acidente? Um carro é uma coisa muito séria.
tem que dirigir com responsabilidade. Se você fizer uma coisa errada, você pode estar destruindo uma família inteira, sabe? É só isso que a gente quer, que a justiça prevaleça. Os advogados da família de Wilton Mila e do motorista Jamildo Assis Júnior disseram que só vão se manifestar após a conclusão do inquérito. Já o Ministério Público informou aguardar a complementação de informações pedidas à Polícia Civil para só depois abrir a ação criminal. Lembrando que o Wilton Mila foi presidente do Fotoclube de Londrina e nesse sábado, às 4 da tarde, será homenageado com uma exposição com 100 fotos dele. O Fotoclube, que fica às margens do Igapó 1, ali perto do Funcarte. Vereadores de Londrina retomam hoje à tarde os trabalhos. É a segunda metade dos mandatos sendo iniciada e com assuntos importantes, Patrícia Pivetta. Um desses assuntos importantes é uma possibilidade de aumento dos salários dos vereadores. Não há um projeto, mas esse assunto deverá sim ser discutido pelos vereadores, conforme informou para a gente o novo presidente da Câmara, Emanuel Gomes. Seja para reajustar o subsídio para a próxima legislatura ou para manter os valores atuais. A gente lembra que hoje aqui em Londrina, um vereador ele recebe R$ 12.900 e o presidente da casa R$ 15.000. Com relação a projetos importantes aí que devem ser apreciados pelos vereadores agora nesse ano de 2023, nós temos as leis complementares ao plano diretor, como uso e ocupação do solo, sistema viário, perímetro urbano. São leis que mexem diretamente com o dia a dia de todo londrinense, a gente pode dizer isso. Hoje, Alberto, nessa primeira sessão ordinária, depois das solenidades de praxe, serão formadas as 15 comissões permanentes que vão atuar na Câmara durante aí esse próximo ano. Então, Câmara de Vereadores agora abre para a gente algumas discussões importantes nesse ano de 2023 que o Meio Dia Paraná vai acompanhar, Alberto. Valeu, obrigado, Patrícia. Ao vivo mais uma vez, Patrícia aí na Gleba Palhana, chuva um pouco mais fraca por lá. Amanhã, aí sim, você vai ver que vem mais chuva por aí. Eu aproveito para compartilhar a segunda parte da previsão do tempo. Olha só, esse azul mais escuro em todo o Paraná, com uma chuva mais intensa na sexta-feira. Aqui em Londrina, previsão de 20 milímetros no acumulado de hoje. Amanhã, 32 milímetros. No sábado chove um pouco menos. Domingo, o tempo ainda vai continuar com tempo instável aqui na nossa região. As máximas variando ali de 26 a 28 graus. No sábado, a mínima na faixa dos 19 graus, ou seja, temperaturas variando muito pouco, mas esse começo de fevereiro com temperaturas amenas aqui na nossa região e com essa chuva um tanto frequente. Com chuva ou não, tem um convite para você nesse fim de semana. Está chegando por aí o Verão RPC, que em Londrina será no aterro do Lago Igapó. A programação começa às 1h30 da tarde de sábado com aulas de yoga, ginástica rítmica, dança, recreação, esportes e muita música. Tudo de graça e você, claro, é o nosso convidado. Já anote aí na agenda, é neste sábado, a partir da 1h30 da tarde, Verão RPC. Você é nosso convidado, venha compartilhar desse momento com a gente. Agora, 1h04, está chegando por aí o Globo Esporte. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. Eu me despeço dessa edição com imagens ao vivo do tempo fechado em Londrina, chovendo nesse momento em boa parte da nossa cidade e também da região. As pancadas vão se estender ao longo das próximas horas. Ao vivo também, imagens do Festival do Torresmo, que vai até domingo, sempre do meio-dia até às 10 da noite, lá no Shopping Londrina Norte. Obrigado pela companhia, um forte abraço e até amanhã. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.